Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. 11 da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e também a versão rádio/podcast no canal de áudio que fica no site e também no aplicativo da Rádio BocNews que você pode baixar na sua loja de aplicativos. O programa desta quarta-feira vai começar a esquentar os motores para o jogo do Santos contra o São Bernardo na noite desta quinta-feira na Vila Belmiro, 7 da noite. A partida vai ter transmissão de graça pelo YouTube, né, o YouTube da Federação Paulista. Você vai poder assistir tranquilamente o jogo. Lembrando que a partida do Santos contra o Ituano domingo também na Vila é TV aberta, é TV Record, então o Santos tendo uma boa exibição, uma boa exposição de mídia neste início de temporada. Muitos jogos na TV aberta, os jogos no YouTube também. Lembrando que no Campeonato Paulista as outras plataformas utilizadas são o Paulistão Play, o HBO Max /TNT Estádio, que são as novidades deste ano, e o Premiere no pay-per-view, que continua com o seu contrato vigente, tá certo? Este Santos e São Bernardo que terá algumas novidades, né? O Santos com a volta do Bruno Oliveira, principalmente, né? Mas sem o Sanches, que deve ficar 3 semanas de fora, teve lá uma lesão no joelho. Existia uma expectativa para que o Sanches fizesse uma temporada um pouco melhor do que a do ano passado, mas ele não conseguiu entrar bem na equipe, né? Sentindo ainda muito o aspecto físico. Vamos ver o que pode acontecer. E o Santos, que deve ter novidades nas próximas horas, o lateral direito Auro está para chegar por aqui, ele que vem lá do Toronto, do Canadá, aliás foi companheiro do Soteldo por lá, deve chegar em Santos aqui nas próximas horas para finalizar a sua chegada ao clube da Vila Belmiro, a contratação de um lateral direito. Para muitos ainda vai faltar um volante, né, para fechar a conta, pelo menos para o Campeonato Paulista, para o Santos seguir com as peças que tem à disposição e com novos jogadores, tá certo? Bom, o programa desta quarta-feira, dividindo a tela aí, meu caro Felipe Brandão, tem ali hoje no modo Moto Velocidade, nosso Tony Vasconcelos, que também trará as notícias da informação, e ele retornando aqui ao Esporte em Destaque, ele e seu indefectível armário, Anderson Firmino, vai nos ajudar no debate desta quarta-feira. Primeiro destaque com o Tony Vasconcelos, que se quiser inclusive pode dar aquela palhinha sobre a Fórmula 1 que está daqui a pouco de volta, né? Daqui a pouco é março já, né? Nós estamos em fevereiro, daqui a pouco já temos Fórmula 1 de novo. Tudo bem, Tony? Um abraço, bom dia. Tudo bem, Alex? Bom dia a você, bom dia, Anderson, bom dia a toda a produção e os amigos que nos acompanham, muito obrigado. Fórmula 1 chega sim agora, já dia 23 de fevereiro, nos testes de Barcelona, novos carros sendo mostrados. Tivemos a Haas norte-americana mostrada agora há alguns dias, o seu layout, enfim, não foi o carro todo, mas foi o 3D do carro, né? Ainda vai ser mostrado ao vivo e a cores. Mas deu para ter uma ideia. E daqui a pouco, daqui a meia hora exatamente, a Red Bull, ou melhor, daqui a meia hora não, às 13 horas, horário de Brasília, a Red Bull vai mostrar o seu novo carro via internet aí também. E teremos aí Aston Martin amanhã, McLaren na sexta-feira, semana que vem Ferrari, Mercedes, AlphaTauri, todo mundo se preparando, um campeonato que será bastante disputado porque todo mundo vem com a mesma receita. E o Lewis Hamilton está de volta, não tive nenhuma dúvida nunca, falei aqui sobre isso, e é claro que ele sumiu quando acabou o campeonato, mas já voltou, já estará lá na Mercedes, vai ser companheiro do George Russell. Imagine, o Hamilton não ia parar de correr e tentar esse 8º título, então está de volta o 7 vezes campeão Lewis Hamilton. E o Lando Norris, que é um dos melhores pilotos da nova geração, fechou o contrato com a McLaren até o final de 2025. Então a McLaren segurou esse menino,
que é muito, muito bom mesmo e está de contrato renovado até o final de 2025. Contrato de jogador de futebol que a gente vai falar daqui a pouco, né? Porque tem Kaique e também Ângelo com passe fixado para o Barcelona, a título de perdão de dívida. Temos aí histórias do Auro chegando também aí, segundo você mesmo falou, um volante que é necessário realmente para o Santos e o Carille sabe disso e pediu. Vamos comentar tudo isso aqui dentro do Esporte em Destaque, Alex. Muito bem, vamos comentar, até porque eu até respondi agora há pouco um Santista via Instagram, falando, poxa, mas está trazendo aí o Auro para a lateral direita e tem o Daniel Guedes também. Pois é, mas o Santos precisa de alguém para essa posição, porque o Daniel Guedes, o contrato dele acaba no meio do ano e ele ganha um salário que é fora dos propósitos para quem não jogou o futebol como ele não jogou nos últimos anos. Ele não está aceitando, tomara que role aí talvez um acordo para ele seguir a vida dele, como aconteceu com o Kleber Reis e também com o Rodrigão. Meu caro Anderson Firmino, muito obrigado pela presença, voltando aqui ao Esporte em Destaque, neste início de temporada no futebol brasileiro e no futebol paulista. A torcida do Santos está um pouco ressabiada, um pouco preocupada com o rendimento do time, né? Mas a gente tem comentado até em outras mídias, né, Anderson, que tirando o Palmeiras, que deu férias para os seus jogadores antes do final do Campeonato Brasileiro para se dedicar ao Mundial de Clubes, os outros estão todos apanhando, estão todos sofrendo, né? Aliás, ontem saiu a notícia de que o Rogério Ceni tem feito pouquíssimas amizades lá nos bastidores do São Paulo, que ele dá ótimos treinos, mas tem dificuldade, né? Cobra excessivamente, os caras não estão preparados para lidar com as cobranças e, claro, o aspecto físico de todos, né? Vai ser um sobe e desce o tempo inteiro, vai ter dia que você vai jogar bem, tem dia que você vai jogar mal. O problema é que o fórmula do campeonato é aquilo, né? Você tem que buscar classificação em 12 rodadas, a gente está indo para a quinta. Então os times têm que abrir o olho, o Santos inclusive, né, Anderson? Bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, Tony, bom dia a todo mundo que acompanha o Esporte em Destaque, legal estar aqui mais uma vez, é um prazer sempre participar desse programa importante. E eu penso o seguinte, que esse início de temporada ele tinha que ser encarado como ele deveria ser, com preparação para a temporada toda, entendeu? Aproveitar esse espaço dos estaduais para testar fórmulas, testar elenco, adaptar mudanças táticas que eventualmente sejam necessárias. Acho que poderiam ser feitas dessa forma, feitas com esse objetivo, né? Mas aí tem a pressão de resultado, né? Tá aí o Silvinho do Corinthians que não deixa mentir, que em 3 partidas acabou demitido. Então existe a pressão por desempenho o quanto antes para poder dar uma resposta rápida ao torcedor, porque o torcedor quer ganhar, é isso que importa, o clube tem que estar ganhando e estar ali brigando por títulos, é isso que importa, né? Mas como a gente comentou em outra tribuna que a gente participa, enfim, que realmente os clubes, tirando o Palmeiras, que soube fazer esse início de temporada, deu o descanso ideal, tem um elenco mais recheado, tem dinheiro para isso e está colhendo os frutos lá no Mundial, né? Teve uma boa vitória ontem, vai para a final, acredito até como favorito, seja Chelsea, seja Al Hilal na decisão, mas os outros 3 estão patinando por conta disso, entendeu? Não tem o elenco tão recheado, enfrentaram problemas, teve casos de Covid, coisas não tem nem técnico agora. É complicado. Essa temporada aí está bastante instável, digamos assim, para os times os grandes times do estado, fora o Palmeiras, que está numa outra situação. Eu diria até que para os clubes do estado que jogam a Série A, né? Porque o Bragantino também ganhou do São Paulo e tal, mas tomou um sufoco da Ferroviária no final de semana, a Ferroviária do Elano, que não é brincadeira. Foi um jogo difícil para o Bragantino, que é justamente do grupo do Santos, né? Por isso que o Santos precisa fazer uma sequência de 2 vitórias dentro da Vila Belmiro. Depois tem um jogo contra o Mirassol, que é difícil, né? Enfim, é o que espera o Santos neste momento. Eu já vou pedir para o Felipe Brandão deixar o primeiro break engatilhado aí, porque depois na volta a gente vai começar a falar sobre a preparação do Santos. Tem vídeo aí da Santos TV com o Ângelo falando. Eu só queria dizer um negócio aqui. Todo mundo viu que o Santos fez um movimento no final do ano passado, afastando o seu técnico do Sub-20 e colocando de forma surpreendente o Hélder
para comandar a equipe. O Helder tomou muita paulada, né? Algumas injustas, outras de interpretação em relação ao trabalho dele, de peças que ele escolheu, mudanças que ele promoveu, enfim. Mas, assim, eu acho que o Helder tem que ser cobrado dentro de uma racionalidade. Falaram para ele assim, olha, é o seguinte, em janeiro vem aí o técnico que era do Palmeiras, o distinto Wesley Carvalho, de 47 anos, então você toca aqui na copinha, depois você vai ser mantido na comissão técnica. Ou seja, é um acordo de cavalheiros que está sacramentado, ou pelo menos estava, já há um bom tempo. Eis que ontem surge a notícia, e eu estou com ela aberta aqui no Diário do Peixe, a matéria do Guilherme Lesnock, não sei quem foi que deu a notícia primeiro, não me recordo agora, mas está aqui, que o distinto Wesley Carvalho, que se comprometeu com o Edu Draceni, com a direção do Santos, que ele assumiria a equipe sub-20 do Santos, depois da Copinha. Ele, no popular, roeu a corda. Para quê? Para ser técnico do sub-23 do Atlético Paranaense, né? E já ficar de butuca na equipe principal. Eu não sei quem é o técnico principal lá, até o Paulo Autuori saiu, né? O Paulo Autuori também não sabe o que é da vida. Já saiu do Atlético Paranaense, então trouxeram esse cidadão. O Autuori e o Ricardo Gomes também. Então. Agora você imagina o técnico do time principal e trouxeram esse cara para o sub-23, né? Ele está aqui de olho no meu cargo. Mas, enfim, o Atlético Paranaense tem todo o direito de convidar para um projeto diferente. O que é muito difícil de aceitar é que um profissional que empenha a sua palavra com um clube, ele vai lá depois e desata esse acordo. É uma prova de que o futebol, quando a gente cobra, por exemplo, postura ética e moral de tanta gente, inclusive de jogadores jovens, quando a gente fala sobre gratidão e tal, o exemplo jamais vem de cima, né? O exemplo jamais vem de cima. Desde técnicos que, por exemplo, o senhor Wagner Mancini, que fazia uma campanha excelente no América Mineiro, foi lá para ganhar a chance de tirar o Grêmio da zona de rebaixamento, não adiantou, caiu, né? Colocou mais uma mancha na carreira dele. Então os técnicos reclamam que eles são demitidos à torto e à direito. Mas quando eles podem, eles devolvem aos clubes na mesma moeda. E ninguém encerra esse ciclo, né? Fica uma coisa eterna. O técnico diz que vai mudar de clube porque o clube pode mandá-lo embora, e acabaram com aquela regra esse ano, né, no futebol brasileiro, que não podia trocar de técnico mais de uma vez, né, mais de 2 vezes, sei lá. Mas os técnicos contribuem para esse tipo de coisa. Só está livre desse processo o jogador que tem contrato com multa e salário altíssimo, né? Esse aí, se quiser ficar encostado sem fazer nada nos clubes, fica. Então é lamentável que esse cidadão Wesley Carvalho tenha feito isso com o Santos, que agora vai ter que correr atrás de uma alternativa para o sub-20. E no final das contas, como eu bem li em algumas tuitadas de alguns amigos, se mostrou esse tipo de caráter, é bom que não venha mesmo. Porque hoje, qualquer empresa, qualquer grande empresa, por mais que o sujeito... Aqui, por exemplo, no Esporte em Destaque, eu trago pessoas que eu tenho conhecimento do caráter. Se, por exemplo, alguém me indica, olha, fulano de tal é bacana, participa do programa, e ele falar alguma coisa que não seja condizente com aqueles valores que eu tenho comigo, não volta mais, entendeu? Então, assim, as empresas e os times de futebol precisam procurar, além do talento, o sujeito que tem responsabilidade, postura moral, ética e palavra, né? Gente que é uma coisa dentro do campo e que vai na rede social e é ótimo para a torcida, e do lado de fora apronta o diabo, apronta 1001, aí se prejudica no trabalho dentro do campo. Esse tipo de gente realmente tem que ser afastado. Se alguém vai dar emprego para um cara assim, problema de quem deu. Mas a instituição que leva valores adiante precisa ter esse tipo de postura. Então, o Wesley Carvalho seria ótimo dentro do campo. Ah, não, mas eu fui apenas uma opção profissional. Não tivesse acertado tudo com o Santos antes. Se tivesse deixado em suspenso, olha, estou negociando, ok, eu até entenderia. Mas o clube comprometeu um planejamento com o cidadão e ele faz o que faz. Aliás, que sirva de lição para os dirigentes também, né? E o Rueda é um cara de mercado e o Dracena é um cara da bola. Não dá para acreditar no mundo do futebol em palavra.
de enfio de bigode de ninguém. Esse tipo de coisa é cada vez mais rara na humanidade, que dirá dentro de um time de futebol, dentro de uma organização esportiva, onde o que prevalece em primeiro lugar é o dinheiro. Valores são algo em segundo plano. E outra Quem coisa, chamou Alex, fala? me permita, Alex, Anderson, meus amigos, o treinador não estava com nada assinado, né? Ficou sem nenhum tipo de multa ou outra situação, né? Houve esse processo também. Ele foi para o Atlético Paranaense porque o Alberto Valentim saiu, né? E o que aconteceu lá foi que o técnico dos aspirantes, o James Freitas, assumiu, né? O técnico do sub-20. E ele agora foi para lá pegar o lugar do James Freitas e E vai fica pegar o do naquela James de Freitas tentar. de novo, tu vai ver. Então, se marcar, vai, né? Porque o caso exato foi esse. E como não tinha nada no papel, não tinha aquela multa nem nada, ficou como você disse, no fio do bigode. Aí o cara fez a barba, ficou sem bigode e pronto, já era, né? Ficou a mula. Pois é, né, Anderson? A gente, uma coisa é o que eu falei, você tem que acreditar na pessoa, confiar nela. E no futebol, o Santos foi ingênuo, né? O Santos foi ingênuo, deveria ter assinado esse contrato lá, quando acertou, beleza, assina aqui, ó. Acabou a questão. Foi acreditar na palavra do cara, deu no que deu, né, Anderson? Pois é, pois é. Imagina a cara do Dracena também, né? Diante dessa situação aí, né? Porque ele digamos, um dos incentivadores, né? Conhecia o trabalho dele lá do Palmeiras, né? E deve ter avalizado a chegada desse cidadão aí. Mas ele vai para o Atlético Paranaense. O pior de tudo é que trocar o Santos para o Atlético Paranaense é uma troca ok. Eu não vejo nada de vantajoso, muito pelo contrário, entendeu? Eu acho que a visibilidade que ele teria do Santos é muito maior do que no Sub-23 do Atlético Paranaense, com todo respeito ao time do Paraná. Mas, realmente, se não tá no papel, é que nem o jogo do bicho, né? Vale o que está escrito. É isso aí. Bom, vamos para o intervalo rapidinho, meu caro Felipe Brandão. A gente volta em 1 minuto e meio já para falar de Santos e São Bernardo. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 11h49, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Abra sua conta por lá, mas tem agência também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além daquelas que estão lá na Grande São Paulo. Tem uma agência nova em Alphaville, na capital paulista, no ABC, e agora com a união do Cicobi com o Cicobi Santa, também em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. E para fechar os nossos recados aqui, vocês viram aí, né, a propaganda do Grupo Enfoque, né, e aqui no BocNews você tem o nosso canal no YouTube. Estava vendo ali, estamos com quase 7 mil inscritos, então se você que nos acompanha aqui pode
usar da gentileza, já que falamos em valores, custa nada. Se inscrever no canal não dói absolutamente nada. Você não vai pagar imposto, você não vai perder os seus preciosos cabelos, nada disso vai acontecer. Então se inscreve no canal, ativa lá o sininho para ser notificado, tá certo? Que você vai receber o conteúdo do Boc News, não só as notificações do Esporte em Destaque, mas também da nossa programação aqui, que tem Fernando de Maria, tem Chico La Scala, tem Humberto Chalub, tem o jovem João Pedro, toda a turma aqui com o conteúdo de primeira no Boc News, tá certo? Bom, vamos lá. Meu caro Tony Vasconcelos, Santos e São Bernardo nesta quinta-feira na Vila Belmiro, 7 da noite, jogo com transmissão livre pelo YouTube. O Sanches 3 semanas fora, o Velasquez também com uma questão muscular, o Felipe Jonathan e o distinto Robson Reis, que tinham propostas da Turquia, não vão mais, não nesta janela, porque não houve tempo hábil para o acordo do Robson Reis e também a questão de grana do Felipe Jonathan. Por outro lado, o Bruno Oliveira, que teve Covid, volta o Paulo Mazzotti também, mas ele é terceira opção ali para o gol, né? Mas o Bruno Oliveira, com essa ausência do Sanches, pode ser que seja aproveitado aí no segundo tempo, especialmente pelo Carille contra um São Bernardo, que eu tenho dito aqui, vai estacionar o ônibus, hein, Tony Vasconcelos? Vai ser aquele jogo defesa contra o ataque, e com todo mundo preocupado, tenso com os contra-ataques do time do ABC, ô Tony. O principal atacante do São Bernardo é o Matheus Davó, lembra desse aí? Não? Sim. Do Corinthians, e que se recusou a jogar pelo Sub-23 da época do Wagner Mancini, mandaram ele emprestado para lá, tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023, né? Estará em campo amanhã, seguramente. Eu acho que o que está difícil aí é Camacho com Zanocelo, o Ricardo Goulart sem ritmo, né, Alex? E os amigos sabem disso. Temos visto uma queda de produção muito grande nesse meio-campo do Santos e nessa formação. O maior problema não tem sido a defesa, ainda mais com as boas atuações do Bauerman, e que desde o começo vem evoluindo, já jogo a jogo vem melhorando, elogiado pelo treinador, e é verdade mesmo. Então é um jogo que na Vila o Santos tem que ter muita paciência e tranquilidade para fazer os seus 3 pontos, que contra o Guarani ficou no ar, né? O Santos saiu aí à frente no final, o goleiro do Santos acabou sendo o grande herói da partida mais uma vez, o João Paulo, e o que se espera é isso. Eu não vejo uma equipe tão forte, apesar da luta que tem o São Caetano e do todo o trabalho que vem sendo feito. A gente viu alguns jogos aí, mas toda a questão se encontra justamente nesse rendimento de meio campo. Há expectativa muito grande, no meu entender, que o Ricardo Goulart possa fazer uma boa partida em definitivo aí, né? Ele tem sido um jogador inteligente, tem sido muitas vezes um coordenador em alguns momentos dos jogadores mais jovens. A gente nota isso vendo a partida, mas efetivamente ainda está difícil, né? Está complicada a situação dele, efetivamente, em termos de produtividade. Vamos ver se começa um novo momento, e aguardando aí com o Marcos Leonardo e Ângelo, né? Essas duas joias da Vila possam fazer o melhor possível nessa partida, que eu, novamente, já foi assim contra o Guarani. Eu esperava um jogo e o Santos poderia ter vencido, mas a coisa desandou de vez. Eu novamente acredito numa vitória do Santos, né, nesse jogo dentro da Vila Belmiro. Não pode ser diferente, né? Ô Anderson, se você for pensar no campeonato, essa semana ela é tipo assim, para você encaminhar esta tal classificação, porque é o São Bernardo e o Ituano na Vila. Por mais que o São Bernardo tenha empatado com o Palmeiras e o Ituano tenha dado um calor danado no Corinthians, né? Perdeu depois, mas chegou a estar vencendo. Tem lá o Poçante Neto Berola e tal na equipe, o Ituano, que também adora pregar peças no Santos. É um time chato que a gente não gosta nem de lembrar do Ituano. Enfim, mas é aquilo. Se o Santos tem alguma pretensão no campeonato, não pode fazer 2 nem 4 pontos, né, em casa. Menos disso, pelo amor de Deus, né? Tem que ganhar essas 2 partidas, porque depois vai ter uma sequência, tem o Mirassol fora.
ainda tem 2 clássicos para fazer, ganhou do Corinthians, mas tem o São Paulo na Vila, vai ter o Palmeiras fora, enfim, tem jogos aí um pouco complicados pela frente. E sempre lembrando, a gente dizia no começo do programa que os times do interior eles estão fisicamente mais arrumados, né? Os times que terminaram o Campeonato Brasileiro ainda estão em processo de recuperação. Mas, de qualquer forma, independentemente da escalação, que a gente não tem mais acesso, o Carille agora é o homem da KGB, ele não dá mais spoiler do time, a gente tem mais ou menos uma ideia que deve ser a mesma equipe que vem atuando. É uma pena só não ter o Sandri aí à disposição, talvez, para o lugar do Camacho, que eu costumo dizer assim, não é que o problema não é o Camacho, o problema é ele junto com o Zanocelo. O Camacho, ele tem que ficar no elenco para entrar de vez em quando, uma posição um pouco mais à frente, né? Ele com o Balieiro, por exemplo, mas não dá para ser ele com o Zanocelo. Além de prejudicar o Zanocelo, o time fica sem proteção nenhuma na frente da área, e é o mesmo Camacho que não ficou no Corinthians, né, Anderson? Pelas mesmas questões, né? Exatamente, sem essa proteção ali na frente da zaga, toda hora o ataque adversário vai chegar e salve João Paulo, né? Então, quanto mais evitar esse tipo de pressão em cima do nosso goleiro, melhor, né? E, como você falou, Alex, o campeonato de tiro curtíssimo, como é o Paulista, não tem muita margem para recuperação. Então, o ponto é uma coisa que não se desperdiça. Então, se o Santos tem a chance de fazer 6 pontos em casa, que faça. Porque, para não deixar drama para o final, né? A gente tem a experiência do ano passado, que não foi nada boa, né? De deixar a coisa rolar e acabar na última rodada apenas se salvando de um rebaixamento. Então, quanto antes acumular pontos, melhor, até porque tem os clássicos, como você falou, né? São 2 clássicos ainda, contra o São Paulo, a Vila, que dá muito bem para ganhar. Contra o Palmeiras no Allianz Parque, depende muito da circunstância do jogo, enfim, é o jogo mais complicado, mas a ordem é não desperdiçar ponto, porque o campeonato com 12 rodadas só, já foram, essa é a 5ª rodada que a gente está agora, não tem margem para recuperação. Muito bem, olha, deixa eu registrar aqui já algumas participações, inclusive porque tem gente que me mandou mensagem aqui, eu já refleti muito sobre isso, sobre essa história de usar o Kaique como volante. Eu tenho dúvida quanto a isso, sabe? Porque é complicado você pegar um jogador que está em processo de formação, o Kaique está em processo de formação, ele, na posição dele, ele é ótimo. Aí agora, para você arrumar um problema do time, você pega o cara e tira da posição dele e coloca em outra. Eu acho que para um zagueiro, o Kaique é rápido. Para volante, não. Vocês imaginam o Kaique, olha para o Kaique assim, lembrem do jogo do Kaique. Ele mordendo, pegando ali na entrada da área, correndo atrás. Ele corre atrás numa parte do campo, um terço final do campo. Não é ali na frente. Uhum. Não é porque ele sabe driblar e sair jogando, as pessoas não podem confundir esse tipo de coisa. Não é porque o cara é um defensor que tem boa técnica que ele necessariamente pode ser um volante. Eu não estou dizendo que não possa ser. Mas, assim, se até agora isso não foi discutido por comissões técnicas, a atual e as anteriores, se não houve um jogo sequer em que ele foi colocado nessa posição, não vai ser agora. Não me parece que... Eu acho que talvez o Carille... Não sei se o Carille alguma vez respondeu sobre isso, se ele já pensou em testar, mas, assim... Aí você tira o Kaique, que é o primeiro organizador do time junto com o Bauerman. Aí você coloca quem na zaga? Porque o Velasquez está fora. O Luiz Felipe com... porque na prática você vai ter os 3 zagueiros. Vai ser a mesma coisa. Você vai ter... Um deles vai ter que sobrar, né? Então, eu não sei se é uma solução você trazer o Kaique para trás. Eu acho que prejudica, né? Prejudica o futebol dele... E não sei se resolve, porque o cara vai ter que sair e ficar dando combate o tempo inteiro. Eu acho que ali você precisa de um jogador com mais mobilidade. Tem gente reclamando do meu áudio de novo aqui, quase meia hora de programa, só agora que eu fui ver. Não sei, aumenta o som, microfone. Estou gritando aqui. Tá no talo aí, Felipe Brandão? Eu não sei, aqui não...
Hã? Eu vou falar assim, alô, câmbio, Brasil. Fazer assim, porque eu tô tentando falar o mais alto. Retorno, mais grave, mais agudo. Isso. O Eite Mizobi tá falando aqui que ele começou de volante na base. Então, o Jair, da Copinha, ele começou de centroavante. Aí o Lima e o Juari que colocaram ele de zagueiro. Então não é porque o cara já na base teve lá com outra idade e tal. Eu acho que a gente cobre um santo e descobre outro, entendeu? Você põe o Kaique lá, mas aí você tem que pôr o Luiz Felipe na zaga, que agora o Velasquez está machucado. E aí? Jogando com 2. Eu acho que o Santos você precisa arrumar. Alex. Volante tem o Balieiro para jogar. Ou então traz alguém, né, Tony? A discussão disso aí é porque o jogador, que é um bom jogador, e é por isso, como ele faz a sua função muito bem, e deve melhorar com o tempo ainda, um jovem, ele tem condições, é claro, de se treinado, de se trabalhar, de jogar como volante numa eventualidade. O caso é que não é necessário. Não se pode fazer uma coisa desse tipo nesse momento para tentar resolver a coisa com remendo, ou com mudando o jogador da sua característica mais sensível, que é a da zaga. Essa é a característica principal. Ele jogou realmente como volante na base, mas a sua característica no profissional e no que ele vem desempenhando e saltando aos olhos aí, inclusive da imprensa europeia e Barcelona e companhia, é na zaga. Agora, é que fica aquela história, o jogador tem capacidade? Até tem, provavelmente, né, evoluindo e fazendo uma função diferente. Mas para quê? A pergunta é essa. Por que não tentar resolver de outra forma e agora mesmo, quem sabe com a chegada de um volante e outros jogadores que fazem essa função? Então não vejo necessidade. Vejo que ele tem. Muito provavelmente, se apertado for no seu treinamento, na sua mudança tática, vai conseguir suprir alguma coisa, mas não tem necessidade nenhuma. Isso é a mesma coisa que você tentar mudar aí uma situação já arrumada, seja ela qual for, e dizer, quer saber, está arrumado? Então eu vou tirar daqui porque já está arrumado mesmo, mas você desarruma a outra, né? Eu não estou entendendo muito bem isso, mas para mim não. Para mim é zaga e zaga será. Porque o Santos hoje só joga com a linha de 4 porque deu liga, né? O Bauerman com o Kaique. Não sei se é o caso de mexer ali. Se é para fazer uma improvisação, faz a que a gente viu que deu certo ano passado. Que é Zanocelo de primeiro e Felipe Jonathan no meio. Que na lateral o Felipe Jonathan não dá. Aí põe ele no meio. O ano passado funcionou, né, Anderson? Aí bota o Lucas Pires que voa, o moleque voa. Põe ele na lateral esquerda, né, Anderson? Exatamente, por aí. Tem que, se é para fazer aposta naquilo que já tem algum conhecimento que deu certo. Eu concordo, o zagueiro é zagueiro, o volante é volante. O tipo de improvisação tem que ser muito pontual. Tudo bem que um jogador como o Kaique é qualificado, poderia atuar como volante, mas ele está tão bem junto com o Bauerman na zaga, deu um entrosamento tão bom. Para que mexer nisso? É verdade. Bom, já que falamos de meninos, tem o vídeo da Santos TV aí, meu caro Felipe Brandão. Vamos assistir. Era o Ângelo falando um pouquinho do treino e tal, o Ângelo batendo papo com a Santos TV, o Ângelo que está amadurecendo. E ele espera fazer gol em breve na Vila Belmiro. Vamos acompanhar. Treinando muito, né? Essas jogadas de cortar pro meio e arrastar. Só que quando eu arrastei, o Léo fez um movimento de facão, de ruptura, e acabou abrindo espaço para mim. Eu consegui passar no meio de 3 jogadores, mas infelizmente não consegui concluir em gol. É claro que treino bastante finalização, perna esquerda, perna direita, mas creio que o gol vai sair logo e poder comemorar bastante.
certeza, né? A Vila Belmiro é um palco especial para mim, é um estádio onde eu me sinto muito feliz, que é a minha segunda casa. Então, assim, espero fazer o gol o mais rápido possível, dar alegria para a torcida e ajudar o Santos. Certeza, né? O Léo é um jogador que me ajuda bastante. A gente tem um entrosamento desde a base, então a gente consegue se divertir o máximo dentro de campo, e é um entrosamento que vem desde pequeno. E se Deus quiser, Deus vai continuar nos abençoando para fazer muitas dancinhas, muitos gols, e continuar se divertindo dentro de campo e deixar o Santos no lugar mais alto possível. Cara, o Goulart é um jogador sensacional, todos nós sabemos do histórico dele, um jogador que ganhou bastante título, um jogador de muita qualidade, né? Então ele me passa muitos conselhos, muitos toques, para mim estar sempre bem posicionado, para mim pegar e só jogar e se divertir, para sempre estar mostrando o meu potencial e o meu forte, que é 1 contra 1. Então é um cara que me dá muito conselho, conversa comigo diariamente nos treinos, me ajuda no treino de finalização, no treino tático também. É um jogador espetacular, está nos ajudando muito, e creio que ele vai fazer uma grande campanha com a camisa do Santos, vai continuar ajudando a molecada para deixar o Santos no topo. Muito bem, portanto, o vídeo da Santos TV mostrando imagens do treino. Aí no finalzinho vocês viram o Jobson, né? O Jobson que teve lá um negócio no joelho de novo, mas tá treinando com bola, né? Olha, o Efigênio Filho no Twitter: bom dia, Lorde e convidados. A torcida está pegando muito no pé do Felipe Jonathan, esquecendo que na Libertadores no Brasileiro 2020 ele foi muito bem. Me lembro de torcedores xingando o Emerson Palmieri pedindo o Mena. É fato, o Efigênio, até porque o Felipe Jonathan ele teve Covid, ele voltou depois e ele tem dificuldade de ser lateral. Ainda tem essa, né? O ano passado, quando o cara ele colocou no meio de campo, ele funcionou muito melhor do que de lateral, né? Na lateral só se jogar com 3 zagueiros, aí fica mais fácil para ele, né? Acho que a gente tem que facilitar em geral aí a condição dos jogadores, especialmente nesse início de temporada. Vamos no pique aqui com as mensagens no nosso chat. O Eite Mizubi já tinha mandado boa tarde, foi o primeirão. O Pauleta99 mandou bom dia. Só Esportes deve estar sendo capitaneado lá pelo Ted Sartori, né? O Ted lá no Só Esportes. Só Esportes no Esporte em Destaque, aí sim. Só Esportes em Destaque, hoje é o crossover, né? Muito bem, tá aqui o Ted, um abraço para ele. O Daniel Galdino, bom dia a todos. Hoje só os feras, hein? O Wade também disse que precisamos ganhar amanhã. Peraí que apagou aqui, daqui a pouco voltou. O Aldemar Barreto já está super otimista. Bom dia, jovens. Vou de 4-1 amanhã. O Ted aqui, Alex, você disse que o Rogério Ceni tem feito poucas amizades, mas ele é amigo de alguém? Ah, certamente é, né? Certamente é, mas é que ele pega no pé dos caras. Aliás, eu não acho ruim, não. O problema é que aqui no Brasil o jogador tem que ser tratado a pão de ló, né? Tem que ser tudo... Tem que ser pisando em ovos, que o cara não sabe ser cobrado e tal, enfim. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex, Tony, Vasconcelos e Anderson. Por que não ouço mais falar do Juan Seco e do Lucas Barbosa? No momento atual, não seria necessário lançar mão desses atletas? Tony, quando começa a Fórmula 1? Bom, eu vou pedir para o Tony e para o Anderson comentarem a respeito dos dois atletas, mas eu penso o seguinte: você tem lá um grupo de jogadores para colocar no banco de reservas. Hoje, tirando os titulares, que são o Ângelo, Marcos Leonardo e o Lucas Braga, até segunda ordem, você tem jogadores que estão há mais tempo no elenco, como o Léo Batistão e como o Marcos Guilherme. E ele colocou o Alanzinho no banco também. Então, não sei, é uma questão de justiça, talvez, na concepção do treinador, e tirar um pouco essa expectativa que se criou em cima dos meninos da Copinha. Mas eu imagino que seja questão de tempo, viu, Reinaldo? Acho que daqui a pouco pinta. Se bobear até nesse jogo,
uma vaguinha aí, já que tem gente contundida, né? Para que esses atletas formem, ao menos no banco de reserva. Tony, primeiro você, quando é que começa a Fórmula 1? E fale aí dos meninos também. Só dizer do Juan Seco, que é um jogador realmente muito bom, oportunista, o atacante que faz gols, aquele que a torcida gosta e quer ver, se movimenta muito bem, tem preparo, tem corpo, enfim, e que acho que é tempo, como o Alex disse. A gente pode ficar pensando várias hipóteses, mas é uma questão de tempo. É jogador que o Santos vai certamente aproveitar no elenco principal em breve. E a Fórmula 1 começa 20 de março no Grande Prêmio do Bahrein, lá no Oriente Médio, e logo na semana seguinte, 27, vai para a Arábia Saudita, que é ali do ladinho, é do ladinho mesmo, e aquele circuito horroroso da Arábia Saudita, onde eles reformaram agora, né? Porque estava demais, o piloto fazia a curva e não viu que estava do outro lado, tivesse um caminhão de lixo, alguma coisa, ele batia, porque estava já um negócio, foi terrível o circuito, né? Mas agora tem uma visão melhor na saída de curva, é muito perigoso, muito enrolado. E depois vai para a Austrália, 10 de abril, o Grande Prêmio da Austrália, que está de pé até o momento. Nenhum problema com o Grande Prêmio da Austrália relativo aí à variante Omicron, à pandemia, enfim, porque a Austrália é a primeira a fechar a fronteira, né? Então, no momento, continua tudo certo para o GP da Austrália, 10 de abril. E aí segue o maior calendário da história, com 23 etapas de Fórmula 1. Muito bem. Ô Anderson, algo a falar sobre a dupla da Copinha, Lucas Barbosa e também o Juan? Eu acrescentaria o terceiro, né, que é o Wesley Patati, que é outro atleta que se destacou na Copinha, que criou uma expectativa, um hype em cima dele, até por conta do nome e tal, teve encontro com os palhaços, lá, com o Patati Patatá, enfim. Eu acho que o Santos, ele tem uma virtude que é o Yundon, né, que é esse que revela garotos. E precisa muito bem cuidar desses meninos. Então, uma entrada escalonada, pensada, do Juan, do Patati, enfim, eu acho que deve ser bem pensado. Nesse momento, eu não conseguiria nem tirar algum desse for, do Marco Guilherme, do Batistão, para colocar um deles no lugar. Eu não conseguiria saber qual deles já poder colocar ele no lugar. Mas acho que aos poucos vai entrando ali, sem pressa e sem pressão. Eles são bons? São bons. No tempo certo vão desempenhar aí bem no profissional também. O Patati, o planejamento da comissão técnica é para que ele fique mais um tempinho no sub-20. Ele ainda não está nem treinando com o profissional. Eles acham que talvez seja muito cedo para o Patati e tal, então ele vai ainda dar um tempinho. O pessoal está me dizendo aqui atrasadamente que... Eu digo da emoção que se criou em torno dele, poderia haver uma intenção de aceleração, né? Graças a Deus não há. Então, que bom que as medidas estão sendo bem cuidadosas aí com relação a ele. Hoje a aposta é dar chance para o Alanzinho, né, que teve no Guarani ano passado. O pessoal está dizendo aqui o Madara Santista, deu boa tarde, mas o Adonis Varax e o Danilo Rattori estão dizendo que o técnico ainda é o Valentim, lá do Atlético Paranaense. Fez que foi, mas acabou o fundo, como diria o outro. Voltou, né? Tá certo. Então tá bom. Tava mas não importa, o que interessa é que o outro está de olho. Exatamente. Muito obrigado aí pela informação geral. O outro está de olho. Você viu o negócio do jornal, você viu a história do jornal catalão, né? Vi. Mas isso aí, Tony, é o seguinte, assim, eu não acredito que o valor de mercado do Ângelo e do Kaique para um eventual negócio seja o mesmo. Eu acho que aquilo ali é meio que uma especulação imobiliária, até porque a multa rescisória deles é mais alta do que isso, né? Sim, agora estão dizendo que 18 milhões foi perdoado pelo Barcelona para fazer esse negócio. Eu achei estranho isso, né? O Barcelona perdoar 18 bilhões. Sim, mas é porque o Santos... Barcelona. Não, porque o Santos... O Santos poderia pagar, mas o acordo foi assim. O acordo foi assim, é o seguinte, nós temos esses dois moleques aqui, os seus scouts já devem conhecer de cor e salteado. Prioridade é de vocês topam? Se o Real Madrid vier oferecer 15, vocês podem oferecer 15 e vocês levam. Vocês vão esperar? Porque, aliás,
Porque além do Endrick do Palmeiras, o Real Madrid já teve um zum no Ângelo. Então eles estão de olho em tudo, né? Então o Barcelona tem que ficar esperto, né? Agora ele pode exercer essa opção de compra, né? Alex, a imprensa de Madrid ataca, de Barcelona tem que contra-atacar, né? Exatamente. É o jornal catalão que fez isso, exatamente. Olha, o Adonis Varax também diz aqui: Alex, acho que foi mais culpa de quem cuida do Sub-20 do Santos, porque tanta demora para assinar o contrato com o cara. Está falando lá da história do técnico que viria, mas não veio. O Danilo está aqui: Alex, dá aquela divulgada no nosso canal, Meninos de Fora da Vila, abraço a todos e bom programa. O Danilo que está sempre com a gente aqui, a gente sempre dá uma força, né? Divulgando o canal aí, os Meninos de Fora da Vila. O Ted aqui com o chapéu do Wesley, será que vão convidar o Helder para voltar? Na verdade o Helder nunca saiu, ele sabia que ele não seria o técnico do Sub-20. Ele vai continuar na função de auxiliar, até porque eu acho muito cedo para o Helder assumir isso. Ele até 2 anos atrás ele era técnico do Sub-15 da Portuguesa, Santista. A coisa na vida dele aconteceu de forma muito rápida. Então eu acho que o próprio Helder concorda com isso, que ele precisa ter mais rodagem, fazer mais cursos, enfim. Eu acho que vai ser um outro profissional que vai assumir isso aí no futuro, tá certo? O Tito Santástico, boa tarde a todos aí do programa. O que vocês acham do meio campo com o Sandro e Felipe Jonathan e Ricardo Goulart? Acho que ficava com mais pegada e ficava com mais técnica. Eu concordo plenamente, só não sei se vai dar para escalar agora, porque o Sandri deve ficar só para o jogo do Ituano, provavelmente. O seu Cino Alves está dizendo aqui: bom dia, Alex, Tony e Firmino. Verdade, o mundo do futebol é podre, não merece ter pessoas honestas. Infelizmente, esses bastidores, 99,99% de gente safada se junta, o ingênuo do Rueda e tal. Eu não diria que é 99,99% de gente safada, viu, seu Cino? Mas que tem gente pilantra, tem. Claro, como em toda profissão, tem jornalista pilantra, porque outro dia eu fui falar aqui ou num vídeo lá no canal 10, fui falar do fiscal da vigilância sanitária que é levado no bico por empresário da gastronomia corrupto. Aí um cara ficou bravo que eu falei isso. Eu falei, calma, foi só um exemplo, porque tem jornalista pilantra também. Tem. Jornalista que elogia jogador para ganhar um troco do empresário, entendeu? Que do nada fala assim: olha, fulano é bom, hein? Fulano é ótimo, mas tá lá o empresário do cara no WhatsApp falando: fala que ele é bom, se contratar eu te dou um caraminguá, entendeu? Também tem advogado ruim, tem médico ruim que prescreve porcaria para as pessoas, tem profissional ruim em tudo quanto é lugar, entendeu? É isso aí. Quem mais aqui? Vamos lá. O Cacheta está aqui com a gente. Deixa eu ler que eu não li, né? Bom dia, Dom Alex Anderson, o sósia do Alex. Aliás, a minha caneca do Esporte por Esporte é a cara do Anderson Firmino. Nós somos o Danny DeVito e o Schwarzenegger separados no nascimento, mas o Anderson é o Schwarzenegger, eu sou o Danny DeVito, entendeu? Então alguém pode dizer que há uma réplica dessa caneca, hein? Pede pro Leonardo lá que eu quero uma caneca igual. Aliás, é impressionante. A minha caneca parece o Anderson Firmino, a do Felipe Camargo parece o Caio Couto. É impressionante, assim, tem umas coisas diferentes ali, mas valeu, a caneca é bacana. Não são próximos, né? O Felipe e o Caio Couto não tem a ver. É ali. Ele fala assim: Tony Vasco e sua Desmocedice 999, ainda Desmocedite. bem. Desmocedite. É uma Ducati, Ah, tá, entendi. Não, desculpa, minha ignorância. Eu não entendo italiano. Um abraço ao Cacheta. Se eu tivesse uma Ducati, eu teria uma Panigale. Mas eu não posso, porque eu não enxergo aqui, eu vou entrar no ônibus direto. Assim é melhor não andar, não. Eu de moto não dá para andar porque eu enxergo mal, pô. Olha, ele ainda fala aqui do cara, ainda bem que vazou. Não teremos um sem caráter para cuidar do nosso sub-20. Francisco Ribeiro, bom dia, Alex. O Santos ganha 2 jogos que fará na Vila. Tomara. O Leandro Oliveira, boa tarde, Alex. A diretoria do Santos foi amadora. Por que não fez um contrato? Deixar apalavrado, hoje em dia não funciona. Se tivesse feito contrato, não teria acontecido isso. Quem mais aqui? Vamos lá aqui no Lio, Elias Lopes. Alex, sim, já arrumei o som aqui já. Eu acho que arrumei, né? Eu estou mais pertinho aqui. O Gedilson da Baixada é outro que queria ver o Kaique de volante.
Diz que o Alisson começou assim também e tal. O Rafael Aragão tá falando sobre o jogo de quinta-feira, tá conversando com o Adalto aqui. Vai passar no canal do Paulistão? Cara, eu não sei se vai passar. No canal do Paulistão no YouTube, isso. Vai passar no YouTube. Livre no YouTube de graça, não paga nada. Entra lá, né, procura lá, digita no YouTube. Paulistão, tem lá o canal deles lá. Tem as imagens do VAR também que eu usei lá na minha live ontem e quiseram me dar uma bandeirada lá porque eu usei aquilo e tal, mas enfim. Quem mais aqui? Pois é. O Adalto Plácido tá lá em Sertãozinho, um abraço para ele. Um abraço para o Dirceu Jaime Trindade. O que mais aqui? O Nazir Chiatti. Essa ideia do Kaique como volante é como querer um remake do Narciso. Tem isso também, né? Quem mais que eu não li aqui? O Lucas. Lucas não, desculpa, Luan Lima. Agora melhorou o áudio. A gente vai arrumando, a gente dá um jeitinho aqui. O Tarcísio Freitas deu liga à dupla de zaga. Mas contra o Guarani foram mais de 20 chutes no gol. Se fosse um ataque mais qualificado, não sei não. Então, o Tarcísio, mas é que tá. O problema não é a dupla de zaga, né? O problema são os volantes. Quem tem que impedir chute do meio de campo, da entrada da área, não é o zagueiro. O zagueiro tá lá marcando o atacante. É o meio de campo. Ali não tinha culpa da zaga. Ali era Zanocelo e Camacho. E mais alguém para recompor. Lucas Braga e tal, porque o Ângelo não marca. O Ricardo Goulart tem dificuldade também. Agora o Sanches está fora, vamos ver quem que ele vai usar, né? Numa eventual necessidade do segundo tempo tem o Bruno Oliveira e tem o Pirani, que não precisa ficar chorando das pitangas, né? Vou arrumar outro clube para ir jogar, porque não me dão chance. Cava aí o teu espaço, vai ter chance sim, pô. O Zé Silva, bom dia, Dom Alex, Anderson e grande Tony, de quem sou fã. Felipe Jonathan na lateral não dá, só tem se for no meio. Na lateral tem que ser o Lucas Pires. O Cadu Santos, Alex, a nova Arena da Vila, hein? Era uma definição em fevereiro e agora em março. Já não tenho expectativa positiva para esse projeto sair do papel, infelizmente. O Giovanni Martinelli do Diário do Peixe já havia dito isso. Pois é, eu ainda tenho fé, mas eu estou começando a ficar preocupado. Agora o presidente falou março, tem carnaval no meio do caminho, vamos ver aí. Olha, o Fernando Lemos me faz uma pergunta aqui, eu vou transferir para o Tony. Alex, quem é melhor, Rush ou Nazaré? Opa, essa é dura, hein? Porque essa pergunta, como é, quem é melhor, Rush ou Nazaré? Não, sabe por quê? Porque na live lá do Santos Cast, o presidente do Santos falou que ele escuta Pink Floyd, Deep Purple, Uriah Heep e Black Sabbath. Eu perguntei, ele não me respondeu, mandei o WhatsApp para ele, presidente, o senhor gosta do Black Sabbath com o Dio ou com o Ozzy? Ou ele não viu, ele me ignorou solenemente. Aí vem essa pergunta agora do Rush ou do Nazaré. Você conhece mais essas bandas do que eu, por isso que eu transfiro. Vou explicar rapidamente. Começa com esse papo. O Nazaré, uma banda fantástica, teve o seu auge antes do Rush. Então, quando a gente era moleque, eu vi o Nazaré no início. Eu tinha todos os discos do Nazaré. Ainda tem alguns que eu não vendi para o meu querido Pepinho, filho do Pepe. Mas o Nazaré tem uma outra linha. O Rush se tornou uma banda maior do que o Nazaré. Então, na verdade, eu gosto dos dois. Mas só que só para dizer qual é a banda mais completa, no sentido de progresso assim, do seu trabalho, foi o Rush. Mas o Nazaré é muito bom. E tocou no extinto Caiçara Clube, onde vimos lá, hein? Quem diria, hein? No Caiçara Clube. No Caiçara eu só vi o Barão Vermelho, já com o Frejá, e aquilo balançava que eu pensava que aquilo ia cair. O Anderson Firmino é menininho, ele não pegou essas coisas aqui. Você sabe que o Saxon tocou onde era Azul, o Cine Independência. O Nazaré tocou no extinto Caiçara Clube e o Deep Purple na Reggae Night lá na Nova Sintra lá. Esse eu fui. Também, então. Deep Purple eu fui, muito bem. Parte musical feita, vamos voltar aqui. O Gil Santista, boa tarde, Alex, meu parça. Sobre o técnico Wesley ter trocado o Santos pelo Cap, é simples. Vem de uma boa estrutura e se depara com nada que temos hoje. O cara desiste mesmo. Ô Gil, mas desculpa, o técnico do Wesley, não sei das quantas lá, ele não é abobado. Ele não é o Capitão América que estava congelado e não sabia que o Santos não tinha um CT. Ele sabe que o Santos tem um projeto, né? Então, assim,
Não justifica, você me desculpa. Se o cara dá a palavra, claro, eu entendo que tinha que ter assinado o contrato. Mas se você vira para um cara que trabalhou contigo, como o Dracena, e você dá a palavra que você ia vir treinar o clube, o Santos podia treinar na areia do Itararé, em São Vicente, como fazia no passado. Se não tivesse um campo gramado. Se o cara, ele sabia, ele não é verdade, o Santos tem CT da base, tem aqueles campinhos só, poxa, que coisa, fui surpreendido. Não, ele não é retardado, desculpa, ele não é bobo, ele sabia muito bem onde ele estava empenhando a palavra dele, então não justifica. Se ele tivesse sido homem de falar antes era uma coisa, agora não, desculpa. Fala, Anderson. E nem só isso, né, digamos que o Santos não tem assim uma tradição em revelar jogadores, né, não tem uma base forte, né? Então. Não. Tô sendo irônico, ó. Beleza. Ele, por exemplo, ia treinar o Terceiros, o Matheus Cunha, Matheus Lima, né? Ia treinar esses moleques. Agora, sei lá, deve ter o Messi e o Cristiano Ronaldo lá no Atlético Paranaense, a gente não sabe. Vai pra lá então. O que quer de se fazer? Deve ter sido, tô chutando aqui, questão de dinheiro. Simplesmente, cara, alguma coisa de grana e. E o projeto dele é assumir o time principal. Deve ter sido isso. Pode ser. O Eduardo Rebes, parece que o Gabriel Bussinger, que chegou no Santos em agosto para técnico do Sub-15, que é muito qualificado, possivelmente assumirá o Sub-20. O Gabiza, como é conhecido, é muito bom treinador, é fera. Também o Titãs e o Roupa Nova. Eu também gosto de Titãs. Tudo a ver, né? Uma coisa com outra. Não, aqui acho que tem um internauta aqui que falou, acho que para mim, que eu fiquei no muro com Nazaré e Rush. Eu tô lendo aqui, mas eu não fiquei... Não, falou ficou no muro, eu imagino que tenha sido para você. Não, Rush é melhor, não fiquei no muro não, Rush é melhor que Nazaré, pronto, tá respondido. Então tá bom. Enfim, bom, Rogério, a gente tem que curtir tudo. Carlos Santista mandou boa tarde pra gente aqui, estamos aí na reta final do programa, então já passamos alguns assuntos importantes. Deixa eu só dar uma piruada aqui, não aconteceu nada bombástico, né, Felipe Brandão, nesse meio tempo, né? Enquanto estávamos aqui conversando e tal. Bom. Rodrigão anunciado pelo esporte. Não, então é isso aí. Rodrigão vai, não volta mais. Aliás, o Nilson fez gol, né, pela Briosa. Meu Deus do céu. Que coisa. Rodrigão foi embora. O Kleber Reis, tem gente preocupada que o Kleber Reis vai aparecer aqui daqui a um tempo, vai meter um processo no Santos. Gente, a diretoria do Santos não ia rescindir o contrato com um cara que tem, por obrigação legal, você manter, porque ele está em recuperação, se isso não tivesse muito bem calçado juridicamente. Isso tem a assinatura do cara, devem ter falado para ele assim, quanto falta para os teus 6 meses de contrato? 1,5 milhão, nós vamos te dar 700 mil à vista, pumba, vai cuidar da tua vida. Então isso foi amarrado, tá tudo certo, eu acho que o torcedor não deve se preocupar não com estes dois jogadores. E claro, as lesões do Sanches e do Velasquez que ficam de fora, o Sanches principalmente, então o Carille que tem poucas opções, né? Ele vai ter que usar a criatividade. Se precisar tirar o Ricardo Goulart, se precisar mexer ali, ou põe o Felipe Jonathan no meio, ou põe o Bruno Oliveira que está voltando, ou dá uma nova chance para o Pirani, ele tem essas opções aí. E o Lucas Mussetti da Gazeta informa que o Auro chega nesta quinta-feira. O Auro virá para assinar o seu contrato de empréstimo, ficar à disposição, e o Madison que não corra um pouquinho mais, porque senão vai ele perder a vaga no time titular. E até o Mussetti postou também agora que com a chegada do Auro, a renovação do Daniel Guedes também deve ir para o vinagre. Aliás, eu estava conversando, não sei, acho que eu já falei sobre isso no programa, que o Daniel Guedes é aquilo, o cara, alguém fez um lindo contrato dele de 7 séculos, ganhando uma grana razoável, aí falou assim, querido, é o seguinte, você está com 27, você não emplacou no Cruzeiro, não emplacou no Fortaleza, você treina bem pra caramba todo ano aqui, mas você não joga, então não posso pagar isso pra você. Você quer continuar mais um pouquinho, ver se dessa vez você explode, mas você tem que ganhar menos. Não quero, então cumpre o contrato e depois segue a sua vida. É assim que a banda toca hoje no Santos, tá certo? Anderson Firmino, um abraço, obrigado pela presença, seu destaque final, canal Só Esportes, é bem só, porque o Tony tem lá a coluna dele, automobilística no Só Esportes, né? Tá aqui, hoje tem mais Só Esportes que Esporte em Destaque, mas tudo junto e misturado, crossover sempre rolando aí, tá certo? Valeu, Anderson, um abraço aí, até a próxima, quando puder na sua agenda, né? Que
Tem que falar com a sua secretária antes, marcar com um mês de antecedência. Não, tô brincando. O Anderson nos ajudou hoje porque o nosso Vitor de Andrade, o curioso do futebol, teve um compromisso de última hora e o Anderson, como um bombeiro, chegou aqui para nos salvar. Valeu, Anderson, um abraço, hein? Valeu, Alex, obrigado mais uma vez pelo convite, um abraço ao Tony. Tony é colaborador lá também do canal Só Esportes, lá também participa com a gente, sempre boas colunas, boas intervenções, assim, tanto a ele, aos demais, Dr. Rafael Cobra e o próprio João Pedro também participa com a gente lá também. Tá tudo aqui, é tudo de casa. De casa, tudo de casa. Então, e valeu. E eu sei porque que o Tony escolheu o Rush entre o Rush e o Nazaré. Por causa do Rush do filme. No Limite da Emoção também, que é um belo filme, também é um filme bem legal. Um abraço a todos e até a próxima. Eu pensei que você ia falar que é porque o Tom Sawyer, a música do Rush, foi editada para ser a abertura do MacGyver no Brasil, lembra? Rede Globo apresenta Profissão Perigo. Tinha isso, né? Tony, um abraço, hein? Semana que vem você está de volta. Seu destaque final aí. Um abraço, Alex. Um abraço, Anderson. Prazer em vê-los. Um grande abraço à produção. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Vamos aguardar aí. Vitória do Santos frente ao São Bernardo. Essa é a nossa expectativa e vamos acompanhar com muita atenção a partida e sem dúvida nenhuma um momento importantíssimo para o Santos. 3 pontinhos na Vila, não pode perder dessa forma esses 3 pontinhos e amanhã será um jogo muito legal, tenho certeza. Boa tarde a todos, um grande abraço. Tchau. Valeu, Tony. Só lembrando, né, que o Santos jogou 4 partidas no Campeonato Paulista, só uma na Vila, e a que jogou perdeu. Então, precisa ganhar em casa se quiser fazer graça nesta competição, tá certo? Meus caros, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, e a você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Sexta-feira estaremos de volta aqui, analisando o jogo da noite de quinta, né? Então vai estar quente ainda o assunto. Então vamos debater aqui com os nossos convidados os lances e as polêmicas. Tomara que não, tomara que tudo tranquilo, sem VAR, né? Que nem foi em Campinas. Tudo tranquilo para Santos e São Bernardo, quem sabe com uma vitória do Peixe, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio